Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, 8 horas da noite, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, falar sobre livros, dar boas risadas e, claro, muitos sorteios. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só essa entrevista, mas como todas as outras que são geradas diariamente aqui no Instagram, tá bom? Muito bem, a gente agora vai trocar uma ideia, vai conversar, vai conhecer um pouco mais sobre uma autora que já esteve aqui no projeto. Aliás, encontrei com ela na Bienal, foi maravilhoso. A gente deu boas risadas, a gente se abraçou, foi incrível dar de cara com ela. E claro, né, gente, receber o livro dela, olha aqui. Então a gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco. Eline Sato, ela vai estar aqui com a gente sobre segredos do passado. Inclusive, já acho até que ela abriu aí. Eline, querida. Olá. Tem alguém aí? Tentando ver aqui, vamos ver. O que tem No meio da tua tela tem uma seta. Uma seta? No meio da tela. Ah! Eu bati 2 vezes. Agora eu consigo ver a nossa autora. Tudo bem, amor? Eu não tô te vendo. É bug do Instagram. É? Tá tudo preto. Mas eu tô te vendo. Você quer sair e entrar de novo? Vamos ver se eu consigo entrar de novo. Peraí. O Instagram, gente, tá dando bug. Então, vocês não conseguem me ver. Tem horas que eu não consigo ver vocês. Isso tem acontecido bastante. Tem que respirar fundo, porque eu tô a um passo de dar um tiro no Instagram. Maura, amor, um beijo. Eline, aceitei aqui o seu convite. Tá me vendo? Eu não tô te vendo, não. Você tá me vendo? Eu tô te vendo. Que loucura, gente. Tá preta a tela. Aonde você... Aqui tá todo mundo te vendo. Deixa eu ver se eu trocar de rede, se é a rede. Será que é a rede? Não sei. Você teve problema assim já hoje? Desde a semana passada. Às vezes os escritores não estão vendo, às vezes sou eu que não estou vendo, mas agora a gente está te vendo. Ai, que bom, então tá bom. Se vocês estão me vendo, tá bom. Mas eu que não posso ver você, sacanagem. Liga, faz o seguinte, você tem computador aí perto de você? Tenho. Faz o seguinte, fica conectada no celular, como você tá, e pelo computador você clica na nossa live que você vai poder ver exatamente como que a gente está. Espera um pouquinho que eu vou ver. Os comentários eu tô vendo. Eu só não tô vendo o seu rosto. Vai lá no Instagram pelo computador, no Monique MM18 e clica na minha foto. Que aí você vai ver a live mesmo acompanhando por aqui. Peraí, deixa eu entrar aqui no Instagram.
Gente, atualizem o Instagram de vocês. O Instagram tem apresentado muitos bugs e eu não sei o que está acontecendo. Muito. E hoje, olha, ele está bloqueando a capa do novo livro. Eu tento compartilhar, ele fala que não pode. Aí eu tento turbinar o post. Ele fala que não pode. Ai, olha, tá um caos, cara. Eu espero que isso seja para melhorar a plataforma, porque tem muita gente reclamando. Nossa, mais muito aqui. Monique. Deixa eu entrar aqui. Aí eu ponho no mute. O pessoal está entrando. Só que aí você tem que tirar o som, tá? Tô tirando, peraí. Vou enxergar. Espero que isso seja para... Aí. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Estamos aí tentando dar um jeito nesse Instagram. Agora você melhorou? Está me vendo? Tô te vendo aqui no celular, não. Tô te vendo aqui no computador. Tá ótimo, tá me ouvindo de um jeito, me vendo do outro. Essa bagunça de Instagram. Amor, seja muito bem-vinda de volta ao meu programa, do meu podcast. Estou muito feliz por várias razões. Primeiro, por estar com você aqui de novo. Segundo, por ter encontrado com você na Bienal. E terceiro, olha isso aqui, gente. Olha isso. Eu tenho, vocês não têm. E tá autografado ainda, ó. Encontrei a nossa escritora na Bienal e a gente não se aguentou. A gente quase caiu no chão de tanto que a gente se abraçava, gente. Encontro de almas, assim, vocês não têm noção. É o quê? Muito gostoso abraçar você, muito gostoso mesmo. Fiquei muito feliz de encontrar. E era uma multidão aquele dia, a gente foi dia 2, né? Dia 2 e dia 9. Dia 2 encontrei com você. Nossa, aquela multidão, gente, eu não conseguia chegar no instante. Você foi em quais outros dias para a Bienal? Fui dia 2 e dia 9 só. Só fui nos 2 sábados que tiveram. Porque tinha outros compromissos e não dava para ficar lá, entendeu? Então fui no dia 2 e no dia 9. E graças a Deus foi muito bom. Pois é, eu ia perguntar para você se você aproveitou 100% da Bienal nesses 2 dias. Porque foi uma delícia, né? Foi, olha. Todos os anos que eu vou para a Bienal, eu fico todos os dias, né? Nos estandes. Esse ano eu não fui pela editora, porque como o meu livro só vai lançar dia 29, eu falei assim, eu não vou por nenhuma editora. E a editora também que eu vou publicar o livro, ela não foi esse ano para a Bienal do Rio, ela vai para a Bienal de São Paulo. Então eu não fiquei no stand. Eu falei, cara, esse ano eu quero aproveitar de outro jeito, eu quero tietar total, eu quero ir em todos os stands, abraçar todo mundo. E foi o que eu consegui fazer. Eu fiz a divulgação do livro, então eu levei as lembrancinhas, aquelas caixinhas, levei marcador, levei os meus livros Paris, o que eu tinha, eu levei, eu ainda vendi lá, o pessoal que me veio me encontrar, compraram os livros. E assim, eu fui nos stands, conversei com as autoras, participei das palestras, que eu nunca consigo participar das palestras. Eu consegui no café literário, fui lá no centro dos expositores, dos autores. Nossa, foi muito bom. Para mim foi assim a meta, o meu objetivo eu consegui. Conversei com muita gente, teve encontro dos autores lá no stand da Kindle, comprei livro. Nossa, foi muito, muito, muito gostoso. Foi uma das melhores bienais de encontros, né? Disseram que tivemos aí 600 mil pessoas na Bienal. Você tem noção do que é isso? 600 mil pessoas. Eu li uma entrevista que a Deia colocou, uma reportagem,
falou que foi uma das melhores bienais em questão de venda. Foram mais de 5,5 milhões de livros vendidos. Sim, 12 milhões de livros vendidos. A hora que ela mandou era 5,5. Surreal. Tem noção da quantidade? Escritores nacionais, stand de médio e grande porte de editoras. Gente, a Asis da literatura estava na Bienal. A Asis, que há 2 anos ninguém sabia quem era. Tava muito. Olha, o pavilhão verde, o pavilhão azul foi assim bombástico para mim. Foi maravilhoso. Aquela All Book, editora Charme. Vocês têm noção que a editora Charme na Bienal? Comprei 9 livros da Charme. A All Book também vendeu bastante. A Malu Simões conversou comigo, vendeu quase todos os livros dela. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Agora começar a preparar para a Bienal de São Paulo ano que vem. Que eu vou. De São Paulo eu vou. Tô doida para levar o que sabe fazer. Nessa Bienal vou levar já o novo livro prontinho e provavelmente já o segundo, porque a continuação não, né? O segundo livro da série, vamos dizer assim, eu já estou escrevendo, então vamos começar a trabalhar. Eu já estava. Pois tem Flip ainda. Tu vai na Flip? Vou na Flip e vou agora, dia 20 ao 24, eu vou na Flin, aqui em Mambucaba, em Angra. Vai ter a Flin, que é a Feira Literária de Mambucaba. É a 6ª Feira Literária. É uma feira pequenininha. Aqui em Mambucaba é um centro histórico, né? Tem uma história assim desde a época de Dom Pedro mesmo, de carregamento de ouro, tudo isso. Então é um lugar muito aconchegante e bem pequenininho. E ele começou com uma feira bem simples e agora a feira está vindo autores de fora e vai ser a 6ª edição dessa feira. Eu vou estar lá também. Muito bom, é um lugar muito bom. Eu convido vocês para vir. Eu estou colocando várias propagandas nos meus stories. Que bacana. Eu vou me programar para a Flip, que eu quero ir lá, quero ir para Paraty, quero participar lá da Flip, que tem muitos autores que eu conheço que estarão lá também, porque, cara, não dá para acompanhar tudo. Se a gente acompanhar tudo, a gente vai falir em 2 tempos. Tem condições, gente. Nem me fala, nem me fala. Eu só fui 3 dias na Bienal, 2 dias na Bienal e eu voltei falindo. Exatamente, tipo isso. Nossa. Porque a gente gasta muito, gente. Se for botar no papel, a gente gasta muito dinheiro. Agora, tem todo. Não é só a questão de comprar livro, né? Todo você comer, você chegar no lugar, entendeu? Tem tudo isso. Então é gasto. E o autor gasta pra caramba, gente. A gente gasta muito com a Bienal. Cartõezinhos, lembrancinhas, a gente prepara tudo isso para os leitores, então assim tem um custo alto, né? É muito caro. Agora, Ine, querida, antes da gente começar a falar sobre segredos do passado, você pode, por gentileza, falar um pouquinho do livro que você me deu na Bienal, que se chama Tudo por um Sonho em Paris, o Recomeço, para o pessoal aí se familiarizar um pouquinho, para a gente conversar sobre segredos do passado. Pode ser? Claro. Então, esse livro que eu te dei de presente é o 3º livro. Esse daí. Ele, na verdade, não é Ele é um standalone, esse livro. Ele pode ser lido só ele por conta de... Eu, na verdade, fiz o Paris 1. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Tô. Gente, eu vendi todos esses livros. Eu não tenho mais esses livros nem em editora para vender. Acabou. Esse aqui é o Paris 1. Esse aqui é o Paris 2. Eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então tá. É porque eu acho que eu tô meio confusa aqui. Tô cafusa. Então, ó. Esse daqui é o Paris 1 e esse é o Paris 2. Esses 2 livros
Esse eu lancei em 2017 e esse em 2018, na Bienal de São Paulo. Esses dois livros, eles encerram. No Paris 2, a história praticamente acaba. Eu dou um final feliz para eles, e né, Nina e Lorenzo, tem toda uma trama policial na história. Então, tem um ex-maluco que vem e tal. Então, ou seja, Paris 1, Paris 2, eu encerrei. Só que os meus leitores, eu tenho, assim, um fã-clube grande do Paris. Porque ele é um livro mais juvenil, um livro mais light. Apesar da trama ter uma trama meio suspense, meio policial no meio dele, ele é um livro mais tranquilo, bem gostosinho de ler. Ele é muito rápido. Numa sentada você lê esse livro. E aí, só que os leitores começaram a me pedir que eu continuasse a história da Nina e do Lorenzo, me insistiram. E depois de 2 anos que eu já tinha encerrado a série, eu comecei a escrever o Paris 3. E aí, escrevi. Era para ser um spin-off, uma coisinha muito assim, suave, bem tranquilo, que fosse só para dar um aconchego no coração dos leitores. Mas cara, eu não sei escrever pouco, gente. Eu vou escrever, o livro fica enorme. E quando eu vi, o livro tinha 400 páginas. E eu cortei capítulos. E mesmo assim, o livro ficou um livro grande, com mais uma trama danada. E acabou que era para ser um livro mais suave. E o terceiro livro, ele é muito mais dinâmica a história. Então, Nina e Lorenzo, na verdade, conta a história da Nina e do Lorenzo. Tem um foco bastante grande no Lorenzo, porque as leitoras queriam esse foco nele, porque no livro 1 e no livro 2 a narrativa está em terceira pessoa. Então, eu narro contando a história mais voltada para o lado da Nina, que é a personagem principal, que é uma estilista, que tem um sonho de ir para Paris e ser uma grande estilista, e ela, na verdade, foge de casa. Ela mora numa cidade bem pequenininha lá do interior de São Paulo, que é uma cidade bem pertinho de onde eu morava, lá perto de Araraquara, e ela vai para Paris. Ela inventa uma história com um amigo dela, consegue e vai. E quando ela chega em Paris, ela começa a ficar lá, começa a trabalhar, começa a estudar e não quer mais voltar. E o que ela faz? Ela não volta. E o trato todo da Nina, a Lúcia ama, casal apaixonante, Nina. A Lúcia é minha fã do Paris. E ela resolve não voltar. Ela simplesmente, porque o trato era ela casar, ter filhos e ter uma vida ali na fazenda que o pai dela queria, muito exigente com ela. E ela sabia que se ela voltasse para o Brasil, ela teria que ter esse destino. E não era o que ela queria. Ela queria ser uma mulher independente, queria ser profissional, na meio da moda, aquela confusão toda. O que ela faz? Ela não volta. E nessa de que ela não volta, ela tem uma briga com a família e passam-se anos. Então, essa história toda ela é narrada durante o livro, porque o livro começa já com ela com 32 anos, lembrando disso do passado dela. Entende? Então, tem toda uma trama nessa história e tal. Tem um personagem que é o Pierre. E o Pierre é o personagem que eu coloquei no livro para começar, para ser de um capítulo. Ele ia aparecer e sumir só para dar uma treta ali do casal e acabar. Mas acontece que ele se tornou um dos meus personagens mais fortes. E acabou crescendo pra caramba, e ele está presente no livro 1, no livro 2 e no livro 3. E no livro 3, vamos dizer que ele é o vilão. No livro 3, ele é o vilão. Então, os meus leitores, quando me pediram Paris 3, eu escrevi esse livro assim, com muito carinho para eles, e lancei no meio da pandemia. Veio a pandemia, era para lançar no começo de 2020, veio a pandemia, eu não pude lançar o físico, tive que lançar o e-book bem antes, o físico veio depois. E no final das contas, o livro vendeu tudo, o pessoal adorou. É uma história assim, mas é uma história. Quem não assistiu a primeira live com a autora, está gravada aí no Instagram e nas plataformas do podcast do livro Não Me Livro, aonde a gente mergulha literalmente na história. E aí a Eline vai falando pra gente detalhes sobre a trama. Hoje, nós vamos conversar sobre um outro livro que eu estou muito curiosa, não só por causa dessa... Aliás, estou arrebentando nas capas, hein, mulher? Você gostou? Amor, a capa, gostou? Eu fico imaginando essa capa física.
Tu já recebeu ele? Tu vai fazer físico? Como é que tá isso? Então, a editora que, na verdade, o revisor eu ia fazer só e-book. Essa era a primeira ideia que eu ia fazer. E aí eu conversando, o livro, como esse livro ele tem uma pegada muito intensa, né? E ele tem uma trama bem pesada no sentido do suspense que tem, do segredo dela, e não só o segredo em si, mas o que envolve o segredo do livro. Esse é o ponto. A trama toda, o desespero dela, a noia, todo o tormento da cabeça dela, por conta da atitude que ela tomou no passado e resolveu esconder, e aí vai toda aquela questão. Só que por trás dessa trama, desse segredo, existem muitas coisas que já ia falar Nina, que a Mila não conhece. Eu com os meus nomes curtos de personagem. Então a Mila, ela não sabe, na verdade, a trama, ela vai se desenrolar mais para o final do livro e vai ser uma grande surpresa para todos, na verdade, entendeu? Então, assim, o segredo, ele é uma chave que vai abrir uma porta que, tipo assim, é aquele tipo de porta que você fala, melhor deixar fechada, sabe? Porque o negócio é pesado. E todo o livro vai ser trabalhado com a questão, vamos dizer, deixa eu ver o que eu posso falar. Estou pensando para não dar spoiler, porque eu sou a mestre de spoiler. Não, calma aí. Antes da nossa escritora aí dar spoiler sem querer, Segredos do Passado é o novo livro da nossa autora. Aqui só tem a versão digital, então vocês não vão conseguir ver a capa, mas eu acredito que a Eline vai disponibilizar em breve, ou no story. Lá, o marcador! Pelo marcador, vocês têm ideia do que é esta capa. Olha aqui, este homem e esse casal. E aí, pra gente entender um pouquinho. Ai, gente. O homem tatuado, tudo bom, né, gente? Eu fico doidinha com essas capas, gente. Não aguento. Segredos do Passado é uma história envolvente que segue a vida de Mila, uma mulher comum com um obscuro segredo do passado. E Vincenzo, você botou o Vincenzo de novo numa outra história, o mesmo nome? Não, o outro é Lorenzo. O outro é Lorenzo, gente. Esse é Vincenzo. Olha aí, confundi com a leitora. Italianos. Tem que ter uma pegada italiana, não tem jeito. Não tem jeito. Personagens têm nome curto, a hora que eu percebo já tá tudo com nome curto, e os meus personagens acabam sempre chegando no algum nome italiano. É muito maluco. E, na verdade, ele tem um nome italiano, mas tem toda uma trama aí que ele não é italiano, tá? Ele é brasileiro e ele tem uma família que misturou aí um italiano com português, com espanhol. Então, a gente vai ter uma trama aí para vocês entenderem. O nome dele é Vincenzo e no livro, no final do livro, lá para a parte do epílogo, vou explicar por que o nome dele é Vincenzo e tem toda essa questão. Você me perguntou se vai ter físico, eu não respondi. Eu comecei com a ideia do e-book, mas a editora, quando começou a revisar o livro, quando eu comecei a conversar com o Eric Tomasi, ele gostou muito, ele falou, Eline, vou fazer uma proposta para você aqui para a gente lançar físico desse livro. E aí eu estou nessa conversa com ele para ver quanto que a gente pretende. A pretensão, né, a princípio, é 29/10. Então, é uma data prevista aí para a gente lançar o físico, é dia 29/10. Mas dia 29/9 agora já lanço o e-book. Muito bem. Coloca aí nos comentários, Eli, 29/9, o lançamento do digital, do e-book. E Vincenzo, que é um advogado emocionalmente distante. Bom, já estamos aí na primeira parte dessa história. Dois personagens, a Mila e o advogado Vincenzo. Quem é a Mila na tua trama? Então, a Mila é uma personagem bastante atordoada, vamos dizer assim, bastante perturbada. Ela carrega uns traumas aí violentos, vai ser uma trama para
que você vai ver o começo do livro, assim, é nítido você entender é, como ela vai precisar de crescer na história, né? Porque ela é uma personagem que vem com muitos traumas. O passado dela e tudo o que aconteceu na vida dela é muito complicado. A Mila, ela perdeu os pais muito jovem da criança e ela foi criada por um casal de uma família de advogados, que tem um escritório de advocacia em Minas Gerais. E aí ela, nessa trama toda, ela conhece um cara chamado Tarcísio e ela se apaixona por esse cara e acaba tendo um relacionamento com ele, e esse relacionamento acaba sendo um relacionamento extremamente tóxico e muito complicado. Então a Mila toma algumas decisões na vida dela com relação a essa família e a toda a história dela que vão trazer consequências pesadas para a vida dela. Então, quando ela vai embora e resolve, né, mudar todo o estilo de vida dela e tudo, ela conhece, nesse caminhar, ela conhece o Vincenzo, que vem para poder fazer um trabalho na empresa dela e ela acaba conhecendo. Só que, na verdade, o livro começa com ela indo para uma balada, na verdade não é uma balada, para um encontro de equipe para comemorar um trabalho que ela tinha fechado com a empresa junto com a Carol, que é a sócia dela. E nessa balada ela tá lá com um problema muito sério com um peguete dela lá e resolve terminar. E para poder mandar o cara para fora, ela começa a dançar com o Vincenzo e tal. E acorda com ele no outro dia, totalmente alcoolizada. Na cama, ele na cama dela, e aí ali começa a história dela. Só que a Mila tem todo esse segredo. Então, quando ela acorda na cama dela, ela tem uma regra na vida dela muito séria, que ela não leva ninguém para casa dela, ninguém. Ela, na verdade, tem uma vida bastante isolada, ela não tem rede social, ela não tem nada, porque ela tem toda essa história que ela carrega, esse segredo. Então, quando ela está na cama lá, que ela acorda com um cara na cama dela completamente desconhecido, ela fala, cara, o que eu fiz, né? Onde que eu estava ontem à noite que eu passei dos limites? E aí começa toda a trama do cara para saber quem é o cara, por que esse cara levou ela para casa. E ele começa a querer saber e ele se interessa. Ele é um cara que pega, o típico do cara que pega, come e balda. Tchau, não quero mais saber, entendeu? E, na verdade, acontece uma química muito grande entre eles. E eles ficam naquela situação. Como que vou embora, vou ficar, entendeu? A Mila fica nessa situação. Joga o cara para fora, não joga, só que a química foi grande. Então a trama começa meio conturbada nessa situação dela acordar sem lembrar nada do que tinha acontecido e não podendo ter ninguém ali na casa dela que fosse saber desses segredos do passado dela. Então a trama começa assim. E aí começa a desenrolar toda uma questão que ela precisa resolver, porque ela tem essa questão de não poder, é completamente perdida na cabeça, ela é meio complicada, ela é desorganizada com as coisas dela, ela é totalmente assim, complicada, guarda segredo, inventa um monte de coisa, ou seja, totalmente pirada na cabeça. E o Vincenzo é um advogado muito correto, gosta da verdade, gosta das coisas certinhas. Então, assim, eles têm zero probabilidade de dar certo, entendeu? Zero. Porque ela é tudo que ele não queria. Só que existe uma química física ali momentaneamente. E aí começa, porque ele começa a querer saber quem ela é, toda aquela questão. E a verdade, né? Deixa eu ver se isso é um spoiler. Não, não é. Não é um spoiler. Eu pensando. Na verdade, a Mila, quando ele leva ela para casa, nessa situação toda de encontro, de empresa e tal, ele imagina que ele vai chegar lá com a Mila e vai dormir com ela e no dia seguinte vai embora. Só que acontece que ela chega lá completamente alcoolizada, ele tem que trocar a roupa dela, ele ajuda ela a entrar, ele ajuda ela a sair daquela confusão que ela se meteu e não acontece nada. A verdade é que não acontece nada entre eles. E aí fica aquela pendência do leitor, na hora que você está lendo, o seguinte: por que ele está atrás dela? Ele está atrás dela porque ele sabe do passado dela, ele está atrás dela porque ele não conseguiu o que ele queria na noite anterior ou porque realmente rolou alguma coisa. A trama da história
começa assim. Só que, na verdade, existe isso lá no prólogo, eu posso falar porque já está no prólogo do livro. Eu começo o prólogo do livro dando uma pincelada do que foi 20 e tantos anos atrás a família deles. Então, existe algo de ligação entre eles, entendeu? Que durante a narrativa do livro você vai descobrir. Então, assim, nada acontece por acaso. O foco do livro, o tema principal do livro, é a relação da mulher, da situação da mulher. Como a mulher, né, o direito que a mulher tem de se relacionar, de expressar seus desejos, suas fantasias e suas vontades, sem ser tão julgada. Esse é o ponto foco. É um livro para mulheres, entendeu? A chave do livro é essa. A Mila, você vai ver que ela é uma personagem, os motivos que a levam a sair desse relacionamento tóxico e por que ela, hoje, ela tem uma necessidade muito grande da questão do sexo. Isso vai estar muito claro no livro. E isso é um problema dela. É uma fuga de relação de todos os traumas que ela tem, mas também vontades que ela tinha e que ela não, no passado, ela não podia se manifestar dessa maneira. Então, eu trabalhei, o tema principal do livro vai ser essa, a questão psicológica. Você sabe que eu gosto de livros assim. Então, vai ter toda uma narrativa com a questão psicológica, tanto dela quanto dele. E por isso que o livro está na mão de um psicólogo, que está sendo feita uma revisão crítica sobre isso. Porque o livro tem essa pegada toda de uma questão de dependência emocional da parte dela e de uma certa, vamos dizer, não é uma toxicidade, não chega a ser uma toxicidade, mas como é que fala? Invasivo da parte do Vincenzo. O Vincenzo é um cara muito dominador, muito controlador, e ele é um cara que chega a ser invasivo em determinados momentos. Então a história toda vai estar sendo trabalhada na visão da mulher, das vontades das mulheres, da necessidade que as mulheres têm, da sua liberdade de se expressar dentro de um relacionamento em todas as áreas. Esse é um ponto do livro. E a segunda é a questão toda psicológica do que uma dependência emocional e de que traumas de infância, o que causa numa pessoa, a que ponto uma pessoa chega dentro de um relacionamento, chega a ser uma coisa até meio obsessiva para poder se libertar disso, para saber lidar com essas emoções dentro de um relacionamento. Então o livro todo vai ser tratado basicamente nessa temática, né? E aí tem Você sabe que hoje... Pense. Você sabe que hoje eu estava vendo um vídeo de... A gente está falando de dependência emocional e tal. E um casal, onde ele mostrava o óculos da dependência emocional. É um óculos em formato de coração. Então, por exemplo, ela está ali com o namorado, com o noivo, com o marido está gritando, está trucidando ela corre para pegar esse óculos e coloca. Quando ela coloca esse óculos da dependência emocional, ele está abraçando ela. Quando ela tira, ele está gritando com ela, ele está trucidando com ela e ela volta a usar esse óculos da dependência emocional. Eu achei interessantíssimo, porque é uma metáfora, uma analogia à dependência emocional muito, muito braba, porque a gente não quer ver o que de fato aquela pessoa é. Então a gente mescla com o óculos da dependência emocional, ou que nem um vídeo do cisne branco e do cisne preto, para quem não viu, acessa aí no Instagram, no TikTok. Gente, não tem um vídeo melhor também para mostrar a dependência emocional como esse do cisne. Então, construir uma trama onde tem uma personagem com essa bagagem emocional muito densa, muito grande, não é fácil, nem para quem escreve e nem para quem lê. Deu muito trabalho. Esse foi o livro que, assim, eu vou dizer, foi o livro mais trabalhoso para eu escrever. Foi um livro difícil, porque a temática dele, além da dependência, como eu falei, o livro é um livro que eu escrevi para as mulheres, principalmente para as mulheres.
Então, assim, é um livro que vai tratar da questão da violência doméstica, entendeu? Então, ele vai ser um livro que vai, assim. Por isso, eu tive muitas conversas com advogados criminais, porque a história envolve todo um. Tem muito crime na história, né? Envolve muita questão criminal. Todas as famílias estão envolvidas dentro da área do direito. A Mila é uma relações internacionais dentro da empresa dela, mas todas as famílias que estão assim desde o passado, toda veio de uma questão dentro da área do direito. Então conhece a lei, conhece os direitos e tudo isso. Então quando ela sai da história dela, que ela resolve mudar a vida dela, por que as pessoas falam, poxa, mas isso seria, oi Manu, isso seria uma coisa tão simples de resolver, só ela fazer uma denúncia e tal. Não é no caso dela, porque ela está envolvida dentro de uma rede de advogados criminais, a família e tudo, que conhece muito bem a lei, e uma parte dessa família é uma parte, leva a parte do direito numa questão meio corrupta, meio ilícita. Então, não é uma coisa simples, onde uma mulher vai lá, faz uma denúncia e se livra de toda aquela violência que ela está vivendo. Não é uma coisa tão simples. E o que eu quis mostrar com isso? Porque parece fácil aos olhos das pessoas de fora olhar para uma mulher que está dentro de um relacionamento, onde ela tem dependência emocional por conta dos traumas da infância, aonde ela está sofrendo abusos emocionais, abusos físicos, e a pessoa fala assim, poxa, mas por que não larga e vai embora? E, na verdade, não é tão simples assim, tá? A minha inspiração veio de uma amiga minha que viveu um relacionamento semelhante a isso, que vivia o direito, era advogada. Então, assim, parece que é muito fácil, mas não é. Então, o livro, ele está ali, assim, é um livro para as mulheres conhecerem a lei, entre aspas, que eu falo muito superficial, não é o propósito do livro falar da lei, mas falar de como se libertar, de como sair daquilo. Então, eu mostro muito os sentimentos da Mila, entendeu? O livro está narrado em primeira pessoa pela Mila e pelo Vincenzo, e tem uma fala da Carol, que eu deixei no livro porque foi necessário naquele capítulo. Mas é toda uma história voltada para mostrar para o leitor a dificuldade. É muito simples você dizer que uma mulher saia desse relacionamento tóxico, mas não é bem assim que a coisa funciona. E eu conversei muito com uma advogada lá do Sul, a doutora Letícia, e ela é uma advogada criminal, ela trata muito dos assuntos, principalmente desse tipo de assunto que eu tratei no livro. E ela me explicou muito, assim, ela me deu vários exemplos reais de como solucionar isso. E não é uma coisa simples. Parece que a gente está à deriva, parece que a gente não tem para onde correr numa situação. No caso da Mila, o que fazer com a situação dela? É muito complicada a situação dela, gente. Eu não tenho como explicar para vocês, assim, muito, senão eu vou dar muito spoiler. Mas a verdade se eu for explicar em detalhes, eu vou dar. Ô, Eline, me fala uma coisa. Os Segredos do Passado é o único livro que você tem que vem trazendo essa pegada de violência doméstica, abuso, dependência emocional? Ou todos os seus livros você gosta de inserir esses temas? Como é que funciona isso contigo? Olha, esse é o que está mais claro no livro, a situação, né? Os demais livros, a questão da dependência emocional, nem tanto, porque o Sara eu não vejo dessa maneira, eu vejo ele com traumas, né? Agora, todos os meus livros eu gosto muito de trabalhar a questão das cicatrizes, dos traumas, que uma infância mal resolvida, relacionamentos mal resolvidos, eles desencadeiam. E isso é uma coisa que eu tenho nas minhas narrativas, todas elas eu gosto de trabalhar essa questão, porque eu sou amante da psicanálise, da psicologia, então eu sempre trabalho essa questão nos meus livros. Admiro o seu método. Muito bem. Para a gente continuar um pouquinho, é o quê? A luz
você botou, admira o seu método de pesquisa, é o que valoriza a história. Obrigada, Lúcia. Eu faço muita pesquisa, muita mesmo, antes de falar É qualquer. isso que diferencia, né? É, Uma obra da outra é a pesquisa. é, Veracidade, como que a autora aborda. Não adianta vocês escreverem sobre dependência emocional usando somente a própria experiência, porque a sua é, experiência é diferente da outra. Ou então, escrever sobre o assunto se você nunca passou por uma situação abusiva, por exemplo. Então, você tem que se comprometer com o assunto e escrever com responsabilidade. E aí é. entram pesquisas, entram outras dinâmicas para dar veracidade àquilo que você está abordando. Continuando um pouquinho aqui sobre segredos do passado. Seu encontro abala suas convicções e os envolve em um perigoso jogo de sedução, enquanto lutam para proteger um ao outro contra inimigos determinados a revelar a verdade. Quer dizer, aquele romance clichê que estou bêbada, acordei numa ressaca moral e alcoólica, não sei aonde estou, e agora estou mega atraída fisicamente, emocionalmente por esse estranho, emocionalmente distante, mas ao mesmo tempo a gente tem que se unir para lidar com outras forças, com um outro vilão. Qual é essa parte do vilão que você coloca na tua história? Além, é óbvio, desse passado conturbado da personagem. Então, esse vilão, na verdade, esses vilões, vamos dizer, né? É como eu te falei, a história, logo no prólogo eu já dou uma pincelada do que acontece no passado, há 20 e poucos anos atrás, quando a história deles começaram. Então, eu trabalho uma questão de decisões. Então, quando começa o livro, que você vai ter ali mais ou menos uma ideia do que acontece, vai mostrar o que aconteceu com os pais deles. As decisões que os pais deles tomaram no passado, que envolve uma questão de adultério, envolve uma questão meio de ilícita dentro do direito. Então, acontece uma trama no passado e eles tomam decisões, os pais tomam decisões nas vidas dos filhos deles que vai refletir na vida desse casal. Então, a Mila e o Vincenzo, eles acabam sendo vítimas, né, de decisões dos pais tantos anos atrás. E isso é uma temática que você sabe que eu adoro trabalhar, né, com essa questão de a vida ela é feita de escolhas, de decisões. E dependendo da escolha que você faz na sua vida, você segue um caminho. E no caso deles, vai ser a mesma coisa. Houve algo no passado da família que refletiu na vida deles. E agora, eu acredito muito em destino. Todos os meus livros eu trabalho muito essa questão do destino, muito. E então, os dois se encontram. Há algo junto aos dois. Então, eles percebem que essa química, né, que acontece, que nem, por exemplo, ela acordou bêbada, o livro começa assim, ela ali, o cara começa a querer conversar com ela, que é o número dela. É um cara que não quer se relacionar com ninguém. De repente, ele mesmo fica perturbado, pensando assim, como que eu tô me apegando a um cara que não me apego a ninguém? Tô apegada a essa mulher que não tem nada a ver comigo. Então vai acontecer essa situação ali com eles. E aí, no desenrolar da história, que ele começa a perceber que ela, toda hora, ela tenta fugir, ela tenta se resguardar de estar na presença dele pelo medo de viver tudo de novo que ela viveu com esse relacionamento passado dela, esse relacionamento tóxico. E nesse meio do caminho, existe uma situação que precisa ser descoberta pelo Vincenzo, que, na verdade, vai levar a uma situação de resolução com a Mila. E aí é que entram os vilões. Por quê? Porque, na verdade, está tudo debaixo do tapete, vamos dizer assim. Toda a situação deles, toda a questão desse segredo da família toda, está debaixo do tapete. Sabe aquela situação que você, tipo assim, gente, olha só, eu quero esquecer isso, vamos apagar. Aí você vai lá, põe tudo um monte de coisa em cima e tenta viver a vida largando para trás.
E a verdade é que você muitas vezes não consegue dar passos para frente sem resolver essas situações. Entendeu? Você está amarrado a algumas situações que precisam ser resolvidas. E aí é o caso que acontece com ela. Na verdade, ela vai chegar num ponto que não tem mais o que se fazer. Precisa abrir o jogo, entendeu? E aí, nessa situação, quando ela fala, vou abrir o jogo, o passado encontra ela, entendeu? E aí o negócio desgrandela de uma vez por todas, porque aí o que era para ser contado de forma calma, revelada, entender, saber por que tomou esse tipo de atitude, vira uma bagunça no meio da trama, porque daí ela se vê diante de uma situação, tudo volta à tona, toda aquela confusão, e ela toma a mesma decisão de novo e pá, entendeu? E aí todo mundo fica ali sem saber o que fazer, pega a situação e tenta resolver, e aí é onde os vilões aparecem. Por quê? Quando esse vilão aparece para resolver a situação, para expor tudo, para dizer, ó, você fez tal coisa, eu quero que você faça tal e tal coisa, acontece que, na verdade, outras verdades aparecem e aí a trama vira uma situação bem complexa. Não dê spoiler. Para o pessoal que está na live, esse livro da nossa autora só vai ser lançado no dia 29, tá? 29 de setembro. Mas o podcast do Livro Não Me Livro agora é afiliado do site da Amazon. E como eu recebi na Bienal esse livro aqui, vou disponibilizar para vocês o link do livro da nossa autora, desse aqui, aí na live. Quem acessar, parece que tem um monte de vantagens aí nos livros da nossa autora. Então, já até joguei, é porque aqui eu não consigo ver, mas eu já joguei aí na live, para que vocês possam acessar e ir direto nos livros, principalmente nesse aqui, da autora, para conhecer os outros trabalhos dela. E, óbvio, tem alguns no Kindle ilimitado, tem livro físico, e aí quem clicar, parece que a Amazon dá cupom, é essa festa que a gente gosta, vocês sabem, né? Leitores malucos somos nós. Agora, Eline, me fala uma coisa, o lançamento do e-book é dia 29. Após esse lançamento, a gente vai poder ler no Kindle ilimitado, vai comprar o e-book na Amazon, vai estar em alguma outra editora, como é que vai estar isso? Não, então a parte de e-book, né? Ele em e-book vai estar só na Amazon por enquanto e vai estar disponível. Todos os meus livros estão disponíveis no Kindle Unlimited e para comprar, né? Também. Esse link Sim. que você está colocando já ganha esse desconto, né? Já tem esse desconto para quem comprar na pré-venda e ele vai subir de preço um pouquinho quando ele passar a data de lançamento do livro, né? Exatamente. Mas aí, ó, gente, isso é da Amazon com os leitores. A nossa autora, ela não vai ser prejudicada por causa disso. É só um negócio que o Amazon faz com os afiliados para quem acessar através do link, porque ganha todo mundo, escritor, leitor, podcast, uma delícia isso. Adoro ser afiliado da Amazon por causa das vantagens. Estou fazendo propaganda, gente, que absurdo. Olha, só para vocês terem uma ideia, nossa escritora tem Mais Uma Chance, Aos Olhos do Jake Thompson, tem Tudo por um Sonho em Paris, Sara, que ela mencionou aqui, tem esse aqui, ó, Tudo por um Sonho em Paris físico também, tanto na Amazon quanto a versão física, tá? Entre outras coisas. Querida, projetos, porque esse é de agora, mas em 2024, vem o que aí? Então, a ideia é continuar. Eu estou escrevendo mais um livro que não, na verdade, eu não pretendo lançar esse livro ano que vem. O que eu pretendo lançar ano que vem é o livro da série Paris é Tudo. Eu tenho bastante leitores do Paris e do Sara, são
São leitores que são bem apaixonados por essa série. É uma série mais light, é o que eu falo. Esse livro novo aqui, gente, esse livro aqui, ele é um livro, é o meu primeiro livro que eu posso dizer que é hot. É um livro que tem cenas de sexo narradas explícitas, mas o foco dele, ele é considerado hot porque ele tem bastante cenas. Mas ele é um livro com muita história, com muita trama, como eu já falei aqui. Agora, a questão eu estava falando uma coisa, deu um branco na minha cabeça. O que eu estava falando? Eu tô projeto para ano que vem, que você não vai publicar. Aí. Gente, eu voltei da Bienal, a minha cabeça não voltou boa. Eu voltei, menina, passando mal pra caramba. Eu comi um negócio que me fez mal lá. E eu voltei, fiquei 2 dias de cama. E aí eu tô direto, tô falando as coisas, daqui a pouco minha cabeça apaguei. Eu falei, gente, o que eu tava falando? Eu tenho que voltar. Eu tô bastante cansada, porque eu também tô terminando a revisão do livro, tô com a minha cabeça bem ruim. Mas enfim, imagina. Continuação da série. Não é um livro que estamos assim, a gente está cansado. Eu, na verdade, não é uma continuação. Esse livro tem começo, meio e fim, tá, gente? É uma série, mas ele não vai ser, não vai depender, um livro não depende do outro. Então, para 2024, a ideia é o livro da Carol. Por que o livro da Carol? Porque a Carol, que é a sócia da Mila, todas as betas que leram o livro e todas as bookstagrams que já leram para fazer a propaganda e comentar as primeiras impressões do livro e tudo mais, elas se apaixonaram pela Carol. Porque, como eu falei, a Mila, ela é uma personagem quebrada. Ela é uma personagem totalmente atormentada da cabeça, cheia de traumas, que vai sendo trabalhado juntos, né? Com o terapeuta dela, que é muito presente na história. O terapeuta dela aparece muito na história. O Vincenzo e toda a trama vai fazendo com que a Mila vá deixando esse ranço do passado, esses traumas do passado para trás e vai se desenvolvendo na trama. E a Carol, ela é uma personagem muito bem resolvida. Então a Carol, ela vai ser ela é engraçada e ela é sim, sim, não, não. Entendeu? A Carol, ela não tem meio termo com ela odeia mimimi, ela põe a Mila, ela é super protetora, ela é amiga da Mila, super protetora, e ela anda com a Mila ali. E ela fala, você tá maluca? Vai se envolver com esse cara não sei o quê. E ela é meio assim. E os meus leitores adoraram a Carol. E aí, a Carol é uma personagem muito real, que ela foi inspirada numa amiga minha. Inclusive, a minha amiga foi uma das minhas betas, e ela adorou ser a Carol da história. Ela falou assim, olha, você me descreveu tão perfeitamente que você podia ter me dado o nome. Inclusive, ela fez um post esses dias falando isso. Você podia ter dado o meu nome para a personagem, não precisava nem ter trocado o nome da personagem. E aí, é a história da Carol, que eu vou contar, é uma história fictícia, tá, gente? A Carol é só a personalidade da minha amiga, mas a história é outra. E a Carol, ela tem uma história, vai ser uma história muito legal da Carol, muito bem desenvolvida, que ela conhece o Ricardo, que é sócio do Vincenzo, e os dois vão começar a se relacionar. Ou seja, a Carol é aquela que eu não quero enrosco para minha vida, mas ela gosta de uma noite quente. E aí Maria. Pode sentar e esperar nas histórias aí em 2024, que a nossa autora não vai nos decepcionar. Não, muito bem. Qual é o teu Instagram, Eline? Oi? Teu Instagram. Na verdade, eu estou trabalhando com dois perfis, gente, por conta de problemas do Instagram mesmo. Essas situações de Instagram, eu estou trabalhando com 2 perfis. Eline, eu vou colocar aqui para vocês. Eline Sato. Pode me marcar nesse aqui que eu vou botar agora. É o Eline Sato, a Eline _ Sato. E tem o Eline Sato oficial. Eu vou marcar a autora no arroba.
Eline_Sato. Então a entrevista vai aparecer no dela, no meu, em todas as plataformas do podcast do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. E aí, Eline, depois tu deixa nos comentários o arroba do outro Instagram, que aí o pessoal que quiser acessar tem essas duas opções aí para conhecer o seu trabalho, tá bom? Tá, já coloquei já. Muito bem, querida. Ai, tô tão feliz de ter você no meu projeto de novo. Bater papo com você, conhecer mais os seus trabalhos, os seus livros, seus projetos. Dizer que é só gratidão pelo livro, pelos abraços, pelo encontro de milhões na Bienal. E é aquilo que eu te disse, sucesso sempre. Obrigada, tá? Obrigada, Monique. Ó, eu fiquei muito feliz de poder te encontrar, te abraçar, né? Na outra live que nós fizemos também foi muito gostoso mesmo. E ter a pessoa perto e poder abraçar é muito gostoso. Gente, eu sou muito de abraçar, eu adoro gente, né? Eu adoro trabalhar com as pessoas, eu adoro o contato e ficar falando. Se deixar. Quando eu faço live lá no meu perfil com as meninas, às vezes a gente fica 2 horas, 1h30 na live. Eu falo, meu Deus do céu, como é que a gente não vê a hora passar? Então, eu agradeço muito, 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 muito tudo que você fez aí nesses dias. Minha cabeça, gente, peço desculpa pelos meus esquecimentos, porque eu estou hoje com a minha cabeça meio pirada. Muita coisa fazendo. Hoje foi lançamento, gente, da pré-venda do livro. Então, assim, eu estou com a cabeça meio fraca hoje. Muita coisa acontecendo. Tranquilo. A gente passa pano porque a gente sabe que é assim, entendeu? Não se preocupe. Tá bom, amor? Muitíssimo obrigada. A gente vai se falando. Vamos falando. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, gente. Ó, muito obrigada pelo carinho. E entrem lá no link, acessem o link, vem conhecer a Mila, conhecer o Vincenzo, que vocês vão se apaixonar por eles, eu tenho certeza. É uma história bem impactante. Ó, em breve vai sair resenha do teu livro, tá? Porque eu vou ler, já tá na lista. Tá achando que eu recebo o livro e não leio? Duvido. Já vai sair feedback dele, vou te mandar, tá? Tá bom, obrigada, Monique. Um beijo. Super. Ó, a Manu falando aí. Sem mencionar nossos meets, que já teve um que durou mais de 4 horas, é verdade. Nós fizemos um meet de 4 horas. Oxi! Live de 4 horas, é isso? Um meet, a gente fez um meet. Que é isso? A gente, é tipo um... Como é que é o nome, gente? Um webinar, sabe? Que você entra... do Meet, do Google. Sei o que é isso, não. Não? Não. Tem um Google Meet. Lúcia, obrigada pela sua participação, tá bom, minha flor? Saudade de te abraçar. Não te vi nessa Bienal, mas na próxima a gente vai se ver. O Google Meet, ele tem o Google tem uma opção de você entrar via vídeo, que você entra, as pessoas, você passa o link e as pessoas entram nesse grupo. É fechado, não é aberto. Você convida as pessoas que você quer para participar. E essas pessoas que entram participam do assunto que você quiser. No caso, a gente faz debates de livro nesse grupo de leitura que a gente tem. Então, é muito gostoso, porque lá a gente fala tudo que a gente quer, sem filtro nenhum. Não sabia, não. Vou pesquisar isso. Adorei a ideia. Quando eu fizer mais um com elas, quando eu fizer um meet com elas, eu mando convite para você participar. Você vai adorar. Que maravilha. A gente combina assim, uma taça de vinho, que hoje eu não estou aqui, porque eu estou acabando de me recuperar de uma gastroenterite. Mas ela falou, depois eu te ensino, titia. É muito gostoso, muito fácil. A minha sobrinha sabe mais do que eu, gente. Tá bom, Lelê. Então tá bom, gente. Olha, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente até agora, que vai assistir depois. Dizer que hoje eu ainda volto mais para a live literária. Eline, um beijo, amor. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada por tudo aí. Tchau, tchau.